louvarmos ao nosso Deus. Em termos de anúncios, obviamente damos as boas-vindas a todos os presentes. Eu não sei se temos aqui alguém pela primeira vez. Vamos ter o pastor Sérgio Gomes, como os irmãos já viram, para nos transmitir a mensagem daqui a pouco. E obrigado, irmão, por poder estar aqui. Eu creio que não há aqui mais ninguém pela primeira vez. O irmão já cá tinha estado alguma vez? Ah, ok. Então peço desculpa. Ok. Em termos de aniversários, esta semana tivemos algumas pessoas a fazer anos. No domingo passado tivemos o irmão Santana, a Alberta. Depois, ao longo da semana, na quarta-feira, tivemos a Mara a fazer anos. A Delfina também fez anos na sexta ou no sábado? Foi na sexta. Exato. Portanto, os irmãos que ainda não desejaram parabéns no fim do culto podem ter com estes irmãos. E vamos orar pelas vossas vidas, agradecendo por mais um ano que Deus vos deu. Tivemos também a reunião das senhoras no sábado passado, ou seja, ontem. E não sei se alguma tem um testemunho daquilo que pôde acontecer aqui na igreja, do tempo que foi, do estudo. Olha, graças a Deus pelo estudo que a Melissa trouxe, ali ocupada os bebês, mas foi uma bênção. Foi muito bom voltar a estar juntas outra vez, graças a Deus, e ter abençoado as irmãs também, a nós todas. Amém. E fica também marcado para o segundo sábado de cada mês as próximas reuniões, não é? Em princípio, mas tudo será falado depois no grupo das senhoras, no WhatsApp. Então, se alguma irmã ainda não está lá e queira se juntar, pode pedir. Falo com alguma das residentes, entre aspas, aqui. Também já temos marcado o chá de bebê da Yolanda, não é? Não sei se ainda tem data ou não. Dia 10. Dia 10 de maio. Ok, dia 10 de maio. Tem hora também ou não? A hora já não foi combinada, mas deve ser às 3h30. Ok, mas pelo menos para marcarem na agenda o chá de bebê da Yolanda, que estamos sempre a fazer, para também ajudar na vida do bebê ao mundo. Não, obviamente, com o trabalho laboral, mas trazendo já algumas coisas que possam ajudar no início. E também teremos o domingo de Páscoa, no próximo domingo, a celebração especial. Os horários são, costumamos fazer o culto de ressurreição no Outeiro de São Pedro, às 6h40 da manhã, para os irmãos que querem acordar cedo. Um culto de mais ou menos meia hora. Depois, acho que começando às 8h30, temos aqui na igreja um pequeno almoço convívio, em que cada irmão é convidado a trazer assim, alguma coisa para contribuir aqui para o nosso pequeno almoço comunitário, não é? Todos juntos. E depois às 10 horas vamos estar aqui no culto. O pastor Andrés, nosso pastor, trará a mensagem e não haverá EBD nesse dia. Portanto, será a partir das 10 e depois cerca das 11 horas, 11 e qualquer coisa, em princípio, terminará o culto. E de resto, apenas temos os trabalhos normais da igreja. À quarta-feira temos o culto de oração e estudo bíblico. E aos domingos, às 4, EBD e às 5 o culto. Muito bem, então, se mais anúncios não há, e pedir aos irmãos que puderem para ficarmos de pé e pedirmos a bênção de Deus para o culto desta tarde. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que é estarmos aqui presentes. Te agradecemos pela vida de cada um dos que aqui estão. Também oramos pelos que não estão, por qualquer motivo, que possam estar brevemente aqui na tua casa, Senhor, para estarmos todos juntos, te louvando, te adorando, como só tu és digno, te rendendo as glórias que tu mereces, Senhor. Peço que nos ajudes realmente nisso e que estejamos com esse propósito aqui hoje. Todas as palavras que saiam da nossa boca possam ser de louvor genuíno a Ti, Pai, e possam possam não ser apenas palavras vazias, mas que os nossos atos, aquilo que nós fazemos também durante a semana, contribuam para louvor e honra a Ti. Peço que possas também abençoar o pastor Sérgio Gomes, que nos vai trazer a mensagem daqui a pouco, e peço que o possas usar para transmitir aquilo que Tu queres que nós aprendamos, Senhor. Vai ser com cada um dos que aqui estão e pedimos por este tempo que realmente Tu possas tirar toda a honra e toda a glória para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar o culto desta tarde com uma leitura da palavra do Senhor, do Salmo 30. Eu te exaltarei ao Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me
saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservarastes-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando a mim dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo à cova? Louvar-te-á porventura um povo? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Convertestes o meu pranto em folguedos, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. E nós, como salmista, também queremos dar glória ao Deus para sempre, agradecendo por tudo aquilo que Ele nos fez e dando glória e honra para Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vai me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
eu sei que me amas, teu amor não falha. Queremos louvar também o nosso Senhor com as nossas ofertas, por isso damos a oportunidade aos irmãos que quiserem contribuir aqui à frente, enquanto cantamos o próximo cântico de louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Podes sentar, irmãos. Senhor Deus soberano Pai, gratidão pela oportunidade de estar aqui na sua casa, louvando, adorando e engrandecendo o seu santo nome, Pai. Quebrante o nosso coração para que possamos perceber a sua palavra. Obrigado pelas ofertas que foi depositado no seu altar, para que possa dar continuidade e crescimento à sua obra, para que a sua palavra alcance os quatro cantos do mundo, Pai. Essa é a minha oração no nome do seu amado Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda teremos mais uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação e amor, alguma comunhão de Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo a que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nunca façais por partidarismo ou vanglória,
cada um invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em força os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Amém. Estas palavras do irmão Paulo para os irmãos em Filipos falavam obviamente à igreja lá, mas serve também para a nossa igreja e que realmente possamos agir unidos, nada por partidarismos ou vanglórias, mas tudo para a glória de Deus. E a pedir aos irmãos que pudessem ficar de pé para cantarmos mais uns cânticos que refletem exatamente esta ideia. Queremos viver em comunhão e assim crescer com os nossos irmãos. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão quero viver meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Do início. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo,
serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Ainda antes de ouvirmos a palavra do Senhor, ia pedir aos irmãos que pudéssemos ouvir uma leitura da palavra do Senhor. Ia pedir a Juliane que nos pudesse fazer esta leitura que fica em Romanos, capítulo 15, que vamos estudar daqui a pouco. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir e um para os com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém. E é exatamente neste espírito e continuando neste mesmo tema de oração, buscando a união entre os irmãos, que vamos cantar o próximo cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate
Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Senhor Deus, nós damos glória a Ti, Pai, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço. E porque essa semana, Pai, quando entramos no tempo em que a gente pensa no Seu sacrifício na cruz, ó Pai, como Ele, como diz a Tua palavra, viu o penoso o fruto do penoso trabalho da Sua alma e ficou satisfeito, o Teu servo justo. Ó Pai, sabemos que são muitas tentativas do inimigo contra a Tua igreja, Pai, contra a Tua casa. Mas nós damos glória a Ti, porque essa vitória é como cantamos agora, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigada porque é o Teu Espírito é que nos une. Obrigada porque no Teu Espírito estamos unidos, porque o Senhor nos escolheu. E mesmo que o inimigo tente nos separar, nada vai nos separar. Obrigada por essa promessa plena, segura, serena, porque é Tua promessa, Pai. Obrigado porque não é na nossa carne, não é na nossa força, mas é na força do Teu Espírito que podemos declarar, Pai, e a certeza de que nada vai nos separar, porque é em Cristo que estamos unidos. E o Senhor Jesus não morreu em vão. O Senhor Jesus não morreu por uma causa qualquer, mas por causa da nossa alma e da paz que precisamos ter contigo. E por causa da Tua igreja, foi para salvar a Tua igreja, foi para trazer união à Tua igreja, trazer verdade e paz na Tua igreja, na Tua casa. Louvado seja Teu nome, Senhor, porque isso não é em outra base, é na base da promessa da Tua palavra. Oh Pai, que palavra bendita, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque somos fracos, mas o Senhor é que vai à nossa frente, é que faz essa união. E o inimigo não tem vitória na Tua casa. O Teu Espírito é vitorioso. Seja o Teu Espírito sempre vitorioso no coração de cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a não deixar a nossa carne vencer em nós, mas seja o Senhor a nos sustentar. Ajuda-nos para todos os dias buscar alimento na Tua palavra, comunhão contigo, perdão, e perdoa-nos, Pai, e faz com que na Tua casa, no coração dos Teus filhos, na Tua igreja, unicamente o Teu nome seja louvado, glorificado pelo trabalho maravilhoso, pleno, perene e seguro que o Senhor fez na cruz. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te damos glória, nós Te adoramos. Pai querido, fala aos nossos corações, abençoa o pastor Sérgio, ajuda o Senhor e a cada um de nós também, para vivermos conforme essa palavra bendita. Nós Te rogamos no nome do precioso Senhor Jesus que morreu por nós. Amém, Senhor. Amém. Podes sentar, irmãos. Boa tarde. Parece que está tudo muito triste. Falámos de unidade, falámos de um só espírito. Os irmãos ficaram tristes com isso? Não. Quero ver os vossos sorrisos alegrando quando disseram vamos à casa do Senhor. É isso que nos traz aqui esta tarde. É para mim um privilégio mais uma vez estar convosco.
coisa de mês e meio para aí, mais coisa, menos coisa. Na altura ainda não tinham sucessão pastoral resolvida, lembram-se? Lembro-me que a pregação que vos trouxe teve a ver com a escolha de pastores e que fossem sábios, que o Senhor vos concedesse orientação. Hoje, pela graça de Deus, talvez os irmãos na altura já tivessem mais ou menos a coisa alinhavada e eu não os conhecia por completo, portanto eu falei sem conhecimento de causa, foi aquilo que Deus colocou no meu coração e fiquei muito feliz ao saber que a vossa escolha recaiu no pastor Andrés, de quem sou amigo, participei no concílio dele e orámos durante muitos anos em Rio de Moro por ele e pela sua esposa, que estavam no Paraguai. Nós éramos apoiantes deles, pelo menos da Dina, e ela quase semanalmente mandava-nos relatórios e nós passávamos na igreja e a igreja estava muito envolvida e empenhada com o trabalho que estava a ser feito, trabalho evangelístico lá no Paraguai. Portanto, há uma ligação bastante grande, assim como o pastor, o seu sogro, o pastor José Santana Ramos, de quem sou amigo. E, portanto, fiquei muito feliz. O meu desejo sincero é que igreja e pastores unidos no mesmo espírito, que é o do Senhor, possam levar por diante a proclamação do Evangelho nesta cidade, que bem necessita, que estas pessoas lá fora bem necessitam de conhecer a salvação em Jesus. Estou certo de que Deus vos conduzirá e vos trará momentos de muita alegria, muita felicidade, se mantiverem, como acabamos de cantar ao longo do culto, unidos no mesmo Espírito do Senhor. Que seja o Espírito dele a sobrepor-se sempre na vida da igreja. Não da liderança, não dos irmãos, da maioria, como nós costumamos dizer, nós batistas procuramos dizer que somos democratas, tomamos as decisões por democracia, mas nem sempre a democracia é perfeita, e ela não é, seguramente. Espero que os irmãos procurem na palavra de Deus a perfeição. E aí sim, nem tão pouco no pastor, mas na palavra de Deus, para que tudo vos vá bem, como a Bíblia usa esta expressão que eu muito gosto. Eu pensei o que é que eu vou trazer aos irmãos esta tarde. É difícil falarmos por uma igreja que a gente não conhece. Eu prefiro pregar numa igreja que pastoreio, porque conheço os irmãos, conheço as necessidades e, na minha interpretação, o pastor deve trazer à sua congregação aquilo que ela precisa de ouvir. Aqui é um pouco difícil, ninguém me contou nada, o pastor Andrés não só me convidou, nada mais, não me disse mais nada. Mas a minha experiência diz-me que depois de uma igreja passar por uma transição pastoral, há sempre um assunto que é fundamental. E, portanto, o que eu vos vou dizer não tem a ver com algum passado que eu conheça dos irmãos ou da igreja, ou da vida da igreja, seja passado antigo ou recente. O que eu vos vou dizer, e é isso que eu sei, não sei outra coisa, é aquilo que Deus espera da vida da igreja de agora em diante. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu não conhecia o cântico, não foi este o último, o penúltimo, eu não conhecia. Ele tem uma letra muito bonita. Todos os parabéns porque o escolheram. E tem a ver com o tema de hoje. Uns aos outros, dizia lá. Aliás, eu tive cuidado de ver que uma das estrofes dizia uns com os outros e outra dizia uns aos outros. E é interessante nós percebermos isto, porque, na verdade, nós somos um corpo só em Cristo, membros uns dos outros. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, ele diz, para que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, todo ele, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus irmãos, o rei Davi, ao escrever um dos salmos, o Salmo 133, ele diz, ó quão bom e suave. Os irmãos sabem. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Infelizmente esta não é a realidade de muitas das igrejas nos dias de hoje.
Vivemos numa época em que muitos querem viver a vida cristã de forma individual. Como se fosse possível nós exercermos a nossa fé de maneira independente. E estas pessoas repelem o conceito de fazermos parte uns dos outros. E alegam que podemos estar identificados com Cristo sem necessitarmos de igreja. Eu não sei se por motivos culturais, eventualmente egoístas, ou de dimensão das comunidades, que muitas vezes são enormes, é comum os crentes pertencerem à mesma igreja, frequentarem os mesmos cultos, sentarem-se lado a lado, às vezes no mesmo banco, sem, contudo, dirigirem palavra um ao outro. É verdade ou mentira? Nenhum deles sabe em que situação se encontra o seu irmão. Se passa por problemas de saúde, se está a viver algum drama familiar, uma situação de desemprego, quem sabe um esgotamento, uma depressão, que o deixa completamente abatido, que o deixa esgotado ou desanimado. Quanto sofrimento ocorre nas nossas igrejas sem que nós nos apercebamos? Quantos ao nosso lado clamam por ajuda e nós não os conseguimos ouvir? Com que intensidade nós temos que gritar para que alguém na nossa comunidade, na nossa igreja, nos consiga ouvir? Um pastor metodista, William Fletcher, ele contava uma história com algum humor que descrevia a insensibilidade que muitas vezes nós encontramos nas igrejas. Ele contava que, certa vez, dois crentes iam passear separadamente um do outro junto de um rio. Em determinada altura, o João dá conta que o Pedro debatia-se no rio, com a corrente do rio, e perguntou-lhe: Pedro, o que aconteceu? Caíste no rio? É verdade, João. Vê lá tu. Tal foi o meu descuido, estou aqui numa aflição tremenda. Mas Pedro, o rio não está frio demais? A água? Não te sentes aí desconfortável? Ó João, está muito frio aqui. Ó Pedro, tens de ser mais cuidadoso. Ó João, obrigado pelo teu conselho. O Pedro parece que tu estás a afundar. Ó João, se não te causar muito incómodo, poderias vir até mim salvar-me? Eu lamento estar a importunar-te, estar a incomodar-te, para que tu saís do sítio onde estás e me dás uma ajuda. Oh Pedro, não sejas tolo. Já devias ter pedido ajuda mais cedo. É assim que nós funcionamos na igreja. Diante do sofrimento do nosso irmão, a nossa insensibilidade muitas vezes é tão grande que até dialogamos com ele e com o problema dele, ou sobre o problema dele, mas nada temos para fazer. No seminário eu tive um professor que nos dizia que muitas vezes nós somos hipócritas diante do sofrimento do nosso irmão. Nós sabemos que o nosso irmão está a sofrer com uma doença, quem sabe, incurável. Num sofrimento atroz. E nós chegamos ao pé do nosso irmão e dizemos: olha, estou a orar por ti. Estou a orar por ti. Mas vais ver, isso vai passar. É uma provação. Isto é insensibilidade, irmãos. Vai passar, não custa nada. Vais ver que não custa nada. Não custa nada porque não é connosco. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos de ser mais rápidos a percebermos a necessidade dos nossos irmãos. Nós não nos envolvemos uns com os outros como devíamos. Eu tenho uma amiga e irmã em Cristo, romena, que trabalhou connosco lá na instituição há alguns anos, e ela uma vez disse: Sérgio, para.
vezes, irmãos, nem é preciso nós perguntarmos ao nosso irmão. Basta olhar para o seu semblante e percebemos de imediato que aquele irmão não está bem. Eu não tenho muitas vezes interesse em esmiuçar e saber qual é o problema dele, até porque ele pode não querer contar. Mas há uma coisa que eu sei. Os meus abraços são bons. Se eu abraçar o meu irmão, certamente ele vai sentir-se muito melhor. É o partilhar da vida que diferencia, faz a diferença entre um corpo e uma organização. O que é que nós queremos para a nossa igreja? Que ela seja uma organização ou que ela seja um corpo? Paulo, na sua carta mais teológica, depois de demonstrar a tragédia do pecado, a redenção que foi feita na cruz, a eleição pela graça e a justificação, ele mostra-nos, a partir do capítulo 12 do livro de Romanos, da carta aos Romanos, qual é o estilo de vida que este povo deve ter. Como deve viver. Paulo fala-nos da necessidade da comunhão uns com os outros. E é a síntese deste relacionamento. Os irmãos abram, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15. E vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 5. E diz assim, Romanos, capítulo 15, versículo 1 até ao 5. E diz assim: Ora, nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo, que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Meus irmãos, uns para com os outros. É isto que deve ser, em que deve ser resumida a vida da Igreja. Nós somos, na verdade, membros uns dos outros, como diz o verso 5. Apesar de haver uma multiplicidade de personalidades, de cultura, até de nível social dentro da própria Igreja, mas nós somos uma unidade, um único corpo. Nós não vivemos separados uns dos outros. Somos membros do mesmo corpo. E cada membro precisa dos outros membros. Eu sei que nós procuramos hoje, nos dias de hoje, viver uma vida cristã individualmente. É verdade. Aliás, quando algum irmão está em pecado e nós nos abelhamos amorosamente, admoestando, e nós dizemos: irmão, há um problema aqui, e o irmão tem que reconhecer isto e tem que mudar. Porque todo o corpo é afetado. E a pessoa vira-se facilmente e diz assim: pastor, na minha vida não se mete. Mas, irmão, não sou só eu. Os irmãos também se sentem este incómodo e acham que o irmão precisa de mudar. Não se metam na minha vida. Isto não tem a ver com o cristianismo. Nós somos membros uns dos outros. O que eu fizer vai atingir cada um dos meus irmãos. Portanto, isto é uma conversa desnecessária e imprópria para um cristão. Pertencemos uns aos outros. Não podemos funcionar nem crescer de forma isolada uns dos outros. Como vimos há pouco, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, todo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, se nós olharmos para João, eu gostaria que os irmãos
na oração que é conhecida pela oração sacerdotal do Senhor Jesus. Quando Jesus ora pelos os seus discípulos, estando ele prestes a ser martirizado, a partir do verso 20 ele diz, capítulo 17, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, o padrão da unidade não é o que nós quisermos. O padrão da unidade que nos é exigida é o padrão da unidade entre o Pai e o Filho. Fasqueta alta. Mas era por isto que Jesus orava, para que eles sejam um como eu em ti. Para quê? Qual é o objetivo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. No primeiro século da Igreja Cristã, na Igreja Primitiva, as pessoas que hostilizavam a Igreja não tinham como negar o amor e a unidade da Igreja. Tanto que eles diziam, vede como eles se amam. Hoje as comunidades à nossa volta, à volta da Igreja, muitas vezes deliciam-se com os escândalos que há entre os irmãos. Com as ofensas, com as desordens, com tudo isto. E nós queremos depois, ainda assim, ter autoridade moral e espiritual para apresentar e proclamar o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, para que o mundo creia, como Jesus aqui diz, neste Evangelho relatado por João, para que sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Este é o padrão que Deus espera de nós. Não é fácil. Eu podia ter feito a coisa mais simples, mais suave. Mas não é assim com Deus. Deus sempre coloca dentro de nós padrões de excelência. Ele próprio diz, ele mentiu-nos, eu vim para que tenham vida e vida que medíocre, uma vidinha qualquer. E a abundância com Deus é tudo assim. É tudo assim, irmãos. Então, como acabámos de ver, somos membros uns dos outros. Mas se saltarmos, vamos voltar a Romanos, por favor, e vamos virar umas páginas para trás no capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10, diz assim a primeira parte. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E no capítulo 13, no versículo 8, diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meus irmãos, a comunhão exige amor. Amor que vai além das palavras, além das emoções. Tem que ser um amor que constrói uma história comum, que se sacrifica, que se envolve. Tem que ser um amor que é prático. Muita gente acha que o amor é um sentimento. O amor não é sentimento nenhum. O amor é ação. Eu demonstro amor quando faço, quando dou. Como é que foi com Jesus? Amou o mundo, com o Pai, amou o mundo que deu o seu Filho. Não há forma de expressar amor sem dar. Jesus amou a sua igreja e deu-se a si mesmo por ela. Portanto, não há comunhão sem amor e não há amor sem ser sacrificial, sem nos darmos uns aos outros.
este amor é o amor que supera as diferenças e as indiferenças. É um amor que constrói pontes em vez de construir muros. A palavra que está é amarmos uns aos outros como amamos os irmãos de sangue. É esta a ideia que está aqui. Com afeto profundo, de todo o nosso coração. Este amor é a causa da nossa comunhão e é o resultado da vida eterna. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: nós sabemos que passamos a morte para a vida. Porquê? Porquê que passamos a morte para a vida? Como é que sabemos? Porque amamos os irmãos. É o que ele diz. E aquele que não ama a seu irmão permanece na morte. Irmãos, se não nos amarmos uns aos outros, é a negação da nossa fé. O mesmo apóstolo João, nesta sua primeira carta, ele diz o seguinte: se nós odiarmos o nosso irmão, somos homicidas. Mas eu não odeio o meu irmão, mas também não o amo. É um grande desafio que está diante de nós. Precisamos nos amar verdadeiramente. Eu quero dizer aos irmãos muito claramente: a minha principal família é a igreja. Eu tenho mais afinidades, eu tenho mais relacionamento com irmãos da igreja do que com a minha própria família de sangue. Eu estou com eles todas as semanas. E com os meus de sangue, não. Eu partilho dos mesmos ideais, das mesmas preocupações, das mesmas ansiedades, até da mesma esperança. Eu não partilho com alguns familiares meus de sangue. Esta é a família que Deus me deu. E vejam a beleza de Deus nisto. Quantos de nós aqui viemos de sítios tão distantes uns dos outros? Com cultura completamente distinta. Formação académica completamente diferente uns dos outros. Mas somos membros uns dos outros. É a pessoa do Senhor Jesus que faz este milagre de nos unirmos. Eu tenho dito várias vezes, eu estou a falar com alguém que acabei de conhecer e a pessoa depois diz assim: eu sou crente evangélico. Irmãos, a minha reserva caiu. O muro que havia, que nós sempre estabelecemos quando não conhecemos alguém, ele parece que desmorona. Parece que já conhecemos aquela pessoa há muitos anos. É meu irmão na fé. Isso faz a diferença. É Jesus que faz isto. E nós, enquanto igreja, devemos e temos que funcionar desta forma. Amar-nos cordialmente uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo. E se os irmãos olharem para o capítulo 12 de novo, no versículo 10, a outra parte do versículo 10, diz assim: Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz assim o texto: preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo em honra uns aos outros. É não olharmos para o nosso irmão com discriminação, com recriminação, ou até mesmo com um olhar de eliminação. Já tenho visto crentes olhar uns para os outros com um olhar fulminante. Já viram isto? Seguramente que sim. É não nos julgarmos mais importantes do que os outros. É não vermos o outro com lentes de diminuição, que nos parece uma coisinha pequena, e a nós com lentes de aumento, como eu sou bom, como eu sou importante. É banir-nos da nossa vida toda a presunção, toda a arrogância, toda a mania de grandeza, toda a vaidade. Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando
considerar os outros superiores a nós mesmos. Ah, pastor, eu não sou como aquele irmão. Eu não sou como ele. Sou melhor. Não tenha, diz o apóstolo Paulo, cada um em vista o que é propriamente seu, senão para também cada qual para o que é dos outros. Ouvimos ler há pouco isto. Meus irmãos, eu sou de uma geração em que se dava muita importância a alguém que tivesse um título. Não havia muitas pessoas com licenciaturas, principalmente nas nossas igrejas. Incomodavam-me tremendamente quando pastores, na minha juventude e infância, adolescência e juventude, dizia assim: vamos ser dirigidos em oração pelo nosso irmão doutor fulano. Como aquele irmão era especial, não é? Nós tínhamos lá na igreja um irmão que era barbeiro. Eu nunca ouvi dizer assim: vamos ser dirigidos em oração pelo nosso irmão barbeiro fulano de tal. Irmãos, os títulos ficam lá fora. Tem a ver com a nossa profissão. Aqui há uma coisa que nos nivela a todos: o facto de Cristo ser a cabeça. E nós sermos apenas membros uns dos outros, irmãos, em pé de igualdade. É esta a beleza do Evangelho. O corpo de Cristo, a nossa alegria deve ser ver o nosso irmão feliz. A palavra preferindo, como diz aqui o texto, quer dizer indo à frente como guia. Se o meu irmão está com dificuldades, então a minha obrigação é ir à sua frente, indicando-lhe o caminho, mostrando-lhe o caminho, facilitando a sua vida. Cada um de nós procura liderar o caminho no terreno das emoções que trazem honra, que sejam bênção para o outro, que sejam um estímulo, bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquilo que não edifica. Há pouco ouvimos aqui o professor da escola bíblica dominical, eu estava um pouco nervoso e disse: não era eu, mas à pressa, não. Lembra-se de me agradecer? Eu sinto-me abençoado por aqueles irmãos que se dedicam a tocar no culto. Lá na nossa igreja, quase, não digo todos os domingos, mas quase todos os domingos eu vou lá à frente ter com aquelas pessoas que estiveram a tocar e digo: eu quero agradecer-vos por me sentir abençoado pelo vosso trabalho. O vosso trabalho enriqueceu a adoração. Irmãos, precisamos de nos estimular uns aos outros e não criticar. Lá, uma vez, nós tínhamos um boletim semanal que tinha um editorial, sempre ético, teológico, e tinha informações. Semanal. Irmãos, dá uma trabalhar de todo tamanho. E quando se quer escrever alguma coisa de jeito, também dá trabalho. Não é? Então, houve um irmão uma vez que chegou ao pé de mim e disse assim: pastores, já viu? Olha aqui a data. É a data do domingo passado. Claro, irmãos, eu ia buscar sempre o domingo anterior, que alterava algumas coisas e tal, e punha, acrescentava outras. E eu, irmãos, eu não sei de onde é que eu buscar aquela tranquilidade toda, não é? Que às vezes é preciso. Irmãos complicados. E eu olhei para ele e disse assim: irmão, isto antes de começar a escola bíblica dominical, logo quando eu entrei na porta da igreja. E ele disse: irmão, do boletim todo foi só isso que o irmão viu. Eu fiquei: é verdade, se o irmão já tivesse lido, sabe qual era o editorial. Mas reparou que a data não tinha sido mudada. Irmãos, isto é terrível para quem está a trabalhar para os seguidores. A pessoa sente-se acossada, desmotivada, sem vontade de continuar. Sabes fazer melhor? Faz. Meus irmãos, não é assim. Devemos nos preferir uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo, em honra. Devemos honrar o nosso irmão. E depois, no capítulo 12, versículo 16, diz assim o verso 16: tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
E ainda no capítulo 15, no versículo 5, que nós tiramos como base, diz então o texto, mais uma vez relembrando, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, o mesmo sentimento de uns para com os outros. O apóstolo Paulo diz 2 vezes na mesma epístola esta expressão. O mesmo sentimento. Nada de alimentarmos a inveja, a amargura, o ressentimento, o ódio. Nada de albergarmos as mágoas no nosso coração. O irmão hoje disse-me aquilo. Provavelmente ele sabe o que aconteceu comigo. E aquilo foi uma indireta. O irmão pode não saber nada. Aquele irmão disse-me isto assim assim. O interesse dele era este ou aquele. Pode não ter interesse nenhum, pode ter muito por dizer. Mas nós não vamos a peito. E em vez de fazermos aquilo que somos aconselhados pela palavra, que é ir ter com o nosso irmão e confrontá-lo e dizer: meu irmão, o irmão hoje disse uma coisa que me magoou profundamente. Talvez o irmão não tenha dado conta, mas magoou-me. Para darmos a oportunidade àquele irmão de ser explicado. E até dizer: irmão, se o magoei, não foi com intenção, eu peço-lhe perdão. E o que vai acontecer? Há um abraço entre os dois, o nosso amor continua firme, a nossa relação está restabelecida. Sem mágoas. Sem mágoas. Mas o que é que acontece? Não vamos ter com o nosso irmão por orgulho e vamos ficar a remoer e a partir de pressupostos que nem sequer sabemos se eles são verdadeiros ou se existem. E deixamos alimentar a nossa alma e o nosso coração com este sentimento menos próprio. Se vai transformando cada vez mais num sentimento às vezes de rancor e de ódio. Cuidado, irmãos. Tendo o mesmo sentimento sempre. Preferindo-nos uns aos outros em honra. Mas não se esqueçam, não deem espaço ao azedume para sentimentos menos nobres. Paulo quer que nós destruamos as flechas pontiagudas das acusações maldosas, das desavenças que nos procuram separar. É nosso que cantámos há pouco. Creio que no último canto, não é? Eu sei que foi pago algum preço para que contigo, como é que é? Seja um, meu irmão, não é? Ainda que aqui as trevas e nos tentem, não é que se parem, nos tentem separar. Como é que a gente faz? Os olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Nós sabemos cantar, sabemos cantar. Mas será que isto faz parte da realidade do nosso dia a dia? Da nossa vida enquanto comunidade, enquanto igreja? Há uma diferença muito grande entre aquilo que cantamos e aquilo que fazemos. Alguém disse uma vez que o lugar onde o crente mais mente é dentro do salão da igreja. É quando ele canta coisas que não faz. Tudo entregarei, tudo é meu. 5 cêntimos. Quando cantamos sobre o amor e temos um problema com o irmão que nunca resolvemos. Quando nós cantamos ao Senhor, santifica a tua igreja, ó Senhor, e a nossa vida não tem nada de santificação. É onde nós mais mentimos, na casa do Senhor. Por isso, irmãos, quanto a este assunto, vamos deixar de mentir. Vamos ser verdadeiros. Se estamos dispostos a pagar o preço, que paguemos o preço de sermos um só coração no Senhor. Somos uma só família. A palavra de Deus diz-nos que somos um só rebanho, um só corpo, um só pão, ramos da mesma videira. Não somos mais do que isto. Alguns querem ser a videira, mas não, somos ramos apenas. E só temos valor se estivermos agarrados ao ramo principal, à própria videira, que é Jesus. Esse é importante.
temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador, o mesmo Consolador, temos, no dizer da palavra de Deus, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança. Temos os mesmos propósitos. Meus irmãos, nós temos a mesma missão. E vamos morar juntos no céu por toda a eternidade. Porquê é que nós cá estamos? Porquê é que o Senhor nos mantém aqui? Se já nos salvou, porquê é que Ele não nos leva a céu? Eu tenho uma explicação, entre outras. Para nós treinarmos o rumor. Sabem porquê? Não vai haver outra coisa senão o amor. Diz o apóstolo Paulo que os dons cessarão. Ficará a fé e a esperança e o amor. É o que ele diz. A fé e a esperança também vão terminar. Porque a fé deixará de ser necessária. Porque agora estamos com o Senhor. Já não precisamos de ter fé para crer. A esperança já é uma realidade. Mas ele diz que só para o amor. Então temos que treinar aqui o amor. Temos que nos amar aqui. Porque se o irmão não consegue amar aqui, como é que vai amar uma eternidade? Já pensou nisso? É a eternidade toda. Meus irmãos, nós saibamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. O capítulo 14, versículo 13 diz assim: não nos julguemos uns mais aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não nos julguemos mais uns aos outros. Ninguém nos constituiu juízes dos nossos irmãos. Até podemos julgar em certo sentido, porque Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Mas não é um julgamento que nos dê a liberdade para condenar o nosso irmão. E isso é competência de Deus, de mais ninguém. Paulo exorta-nos do perigo do julgamento. Cristo chama-nos a atenção sobre os riscos do julgamento. Que coisa triste, irmãos, é vermos uma igreja a tornar-se uma comunidade tribunal. Sabem como é? Onde abundam os comentários maldosos, as opiniões carnais, as discriminações desprovidas de amor. Quando eu era criança, já há alguns anos, quando eu era criança, eu nasci no Evangelho, portanto, acompanho a vida das igrejas desde que eu nasci. Eu costumo dizer que eu nasci nos bancos da igreja. Eu lembro-me quando um crente pecava, ou caía em pecado, e também era subjetivo o que é que era pecado e o que é que não era pecado. Eu lembro-me na minha adolescência, nós não podíamos ir ao cinema porque era pecado ir ao cinema. Parece uma coisa estranha para muitos de vocês, não é? Verdade. O crente que fosse apanhado a ir a um baile é que não tinha hipótese de nada. Não tinha sequer direito a explicar-se. No domingo seguinte havia uma assembleia de igreja onde ele era excluído da membresia da igreja. O propósito não era chamar aquele irmão, confrontá-lo com a sua falha e dizer-lhe: irmãos, mas estamos aqui para o ajudar a superar o seu problema. Vamos caminhar juntos. E aí sim o objetivo da disciplina era cumprido, que era o restauro da pessoa. Não, era a condenação. Era como se a pessoa tivesse uma doença contagiosa, fora daqui. E se ele se atrevesse no domingo seguinte a vir à igreja, as pessoas perguntavam assim: o que foi que acabam de fazer? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se aquele irmão está em pecado, graças a Deus porque ele entra, porque ele veio para ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, o Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, não vai tocar o coração dele e não o vai transformar. Cuidado, irmãos, não nos julguemos uns aos outros. E diz o apóstolo Paulo no capítulo 14, versículo 19, ele diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. As coisas da paz e as coisas da edificação. Paz. Falar de paz no mundo em conflitos. Meus irmãos, mundo de relações desfeitas, desentendimentos, nações em guerra por todo o lado, lares divididos, vidas arrebatadas pelos conflitos interpessoais. A igreja deve estar longe disto tudo. A igreja deve ser a promotora da paz.
deve ser o refúgio de todos nós. Quando vimos à casa do Senhor ao domingo, nós vimos em busca desta paz, porque sabemos que aqui encontramos paz. A igreja deve promover a paz. Porquê? Porque os seus filhos são pacificadores. Onde houver interesses na discórdia, na divisão, na separação, aí há uma evidência de que não pertencem ao reino de Deus. Cuidado, irmãos. Quando na igreja há divisões, alguma coisa não está certa. O Espírito é o mesmo. Isto não quer dizer que nós temos que ser formatados todos e não ter opiniões divergentes. Podemos. É assim, no que diz respeito a este livro, não. Isto não está em discussão nem à aprovação da maioria da Assembleia da Igreja. Não. Isto é para aceitar. Eu há aqui muita coisa, ou algumas coisas, que eu tenho dificuldade em entender. Mas não me é dado o direito de rejeitar só porque eu não entendo. Eu aceito. Pela fé. Um dia eu hei de saber. Mas isto não é para pôr à discussão na igreja. Agora, há muita coisa que nós podemos discordar uns dos outros. Na forma, nos métodos. Mas temos que o fazer com inovação, com espiritualidade, com a consciência de que estamos a tratar dos negócios do nosso Deus. Não pode haver outro tipo de sentimento. Edificação, diz o apóstolo Paulo. Qual é o meu projeto de vida enquanto membro do corpo de Cristo? É procurar o crescimento espiritual do meu irmão. É edificá-lo. É levá-lo à maturidade. Em vez de pedra de tropeço, eu devo ser uma alavanca que o projeta nesse objetivo de crescimento espiritual. Em vez de colocar vinagre nas suas feridas, eu devo friccioná-las com um bálsamo que seja restabelecedor. Por fim, os irmãos agora respiram fundo e dizem, finalmente. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Uma das nossas maiores necessidades é sermos aceitos. As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, de serem aceitas, de serem amadas. A igreja não é um clube de alguns amigos. Não é uma família de alguns. A igreja deve ser uma comunidade acolhedora. Deve receber aqueles que supostamente ninguém quer aceitar. Amar aqueles que são rejeitados. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus comeu com os pecadores. Ele restaurou a vida das prostitutas. Ele perdoou os ladrões. Ele amou e tocou leprosos, curou doentes, libertou oprimidos. Este é o nosso exemplo. Há igrejas onde nós entramos. Eu às vezes fico a pensar que tenho a capacidade de ser, como é que se diz quando não somos visíveis? Invisível, não é? A gente entra, nós sentamos, o culto acaba, levantamos-nos, dirigimos à porta e nem o pastor dá conta da gente. Conhecem isso? Já experimentaram isso? É verdade. Que comunidade é aquela? Devemos ser uma comunidade acolhedora. Os irmãos sejam atentos. Quem é que entrou hoje pela primeira vez que a gente não conhece? E posicionem-se. Antes de acabar o culto com o jeitinho. Olha, tem aqui uma boa porta lateral. Mete-se logo ali atrás, que é para a pessoa não passar sem o que falar dentro. Quem é? Temos muito gosto em que tenham estado connosco. De onde veio? Tem aqui uma família. Irmãos, isto faz a diferença entre ficar ou não voltar. Isto faz a diferença. Tenham atenção. Não é o pastor. O pastor à porta, ele tem que se despedir de toda a gente. Não pode dar uma atenção particular a ninguém. Tem que ser a todos, não é? Despedir-se de todos. Mas os irmãos têm tempo para isso. Não deixem ninguém sair daqui sem uma palavra.
uma palavra de alegria por o ter tido na casa do Senhor, por dizer que estamos abertos e disponíveis para o receber aqui em conta uma verdadeira família de Jesus Cristo. Meus amados, Deus escolheu-nos quando nós estávamos sujos, perdidos e entregues ao nosso pecado. Ainda assim, Ele amou-nos, perdoou-nos, transformou-nos e aceitou-nos. É assim que nós também devemos fazer com aqueles que chegam até nós. Eu vou terminar com o versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestarem uns aos outros. Esta parte é a parte mais complicada. Para nós nos admoestarmos uns aos outros. Ninguém quer ser chamado a atenção de coisa nenhuma, não é verdade? É verdade. Mas eu acho que é uma bênção nós termos irmãos que nos falam a verdade. Que dizem assim, Sérgio, tens que ver este assunto na tua vida. Porque se eu fizer, ele está a amar-me. Eu tenho é que ter humildade para o ouvir. Para reconhecer a minha falha. E para mudar a minha vida. Sabem como é que nós podemos ter esta unidade? Sabem como é que nós podemos ser uns com os outros assim? Verso 14, não, verso 16, perdão. Verso 16 diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável e seja santificada. Perdão, eu estou a ler o capítulo 15. É capítulo 16, verso 16. Assim é. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Uns aos outros, saudai-vos com ósculo santo. Os irmãos sabem o que é o ósculo santo? É o que? Um beijo. O ósculo era uma maneira mais comum no Médio Oriente as pessoas se saudarem. Era uma maneira de demonstrar afeto. Era também um sinal de homenagem e de respeito por aquela pessoa. Era uma expressão de amizade. Eu sei que os homens não gostam de se beijar uns aos outros. Os dias que correm com a confusão que anda por aí, não é? Os irmãos percebem. Eu beijo homens. Os meus irmãos, eu não tenho problemas de dar 2 beijos a um irmão. É bíblico. E eu gosto de demonstrar o meu afeto para com os meus irmãos. É como hoje na nossa cultura o aperto de mão, não é? Tem o mesmo valor. O que Paulo estabelece aqui não é se a gente realmente beija ou se aperta a mão. O que Paulo estabelece é o princípio. E o princípio é este: nós devemos demonstrar afeto pelos nossos irmãos. Eu gosto de ver, sinceramente, irmãos, quando acaba o culto e os irmãos ficam ali naquela hora de entrada e conversam uns com os outros, abraçam-se uns aos outros, riem uns com os outros. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu às vezes dizia lá na igreja que o pessoal, alguns saíam logo a correr, outros, a maioria ficava. Eu dizia assim, punha assim de parte a ver tudo, dizia assim, são mesmo protestantes. E realmente pareciam, estavam sempre ali, a falar uns com os outros. Mas isto é ser igreja. Eu só sou íntimo das pessoas com quem eu vou gastar tempo. Se eu não gastar tempo com aquela pessoa, nunca vou ser íntimo dela. O mesmo serve para Deus. Se eu não gastar tempo com ele, também não vou ser íntimo dele. Mas nós precisamos disto. O apóstolo Paulo diz que nós nos devemos saudar uns aos outros com um ósculo santo. Devemos saudá-los, devemos mostrar-lhes e evidenciar-nos o nosso amor, a nossa amizade, o nosso apreço para com os nossos irmãos. Os irmãos estão prestes a ter o pastor aqui a tempo inteiro. Tem um desafio muito grande pela frente. Uns aos outros. Uns com os outros. Eu ensino que o apóstolo Paulo nos deixou esta parte. E se ele repete esta expressão muitas vezes, uns aos outros, uns aos outros, uns com os outros, é para alguma coisa, algum valor especial. E é um valor incalculável.
imprescindível para a vida da igreja. E se os irmãos viverem isto, oh irmãos, certamente os irmãos serão abençoados enquanto igreja. Há disposição de cada um de nós para isto? O que é que precisamos de alterar em nós para que isto seja uma realidade? O que é que nos diferencia das pessoas lá fora? Se eu for uma coletividade recreativa, cultural, desportiva, o que quer que seja, eu vejo as pessoas que vivem com em saudarem-se uns aos outros e terem prazer em estar juntos. Será que nós evitamos isto? Dá para pensar, não é? Cada um de nós saiba dar a resposta ao Senhor nesta parte. Cada um de nós se disponibilize para responder ao desafio que Deus nos deixou. Eu sei que nós estamos cansados, entre aspas, já ouvimos centenas, alguns de nós, milhares de pregações. Já é uma coisa corriqueira, rotineira, mecânica. Entra aqui, sai aqui, já pedi para beber, já lá tive, ouvi. Mas será que isto ainda produz efeito em mim? O meu desejo é que isto possa produzir efeito em cada um de vós. Que a vossa igreja possa ser conhecida por uma igreja em que se amam uns aos outros, que se estimam uns aos outros, que estão unânimes uns com os outros. Que o Senhor vos abençoe. Amém. 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 Damos graças à palavra do Senhor, que se corrobora a ela própria e é muito clara relativamente a este assunto. Por isso, relativamente a este mesmo tema, eu gostava de convidar os irmãos a entoarmos este hino, onde declaramos: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. E é continuando este espírito e de facto a procurarmos a união, como a palavra nos diz, a estarmos juntos e juntos unidos no Senhor. Então eu ia pedir aos irmãos que puderem para ficarmos de pé e depois, quando acabarmos, ia pedir ao pastor Sérgio que nos pudesse dirigir em oração. Então vamos cantar. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, intrigas e contendas queremos evitar, em paz nós desejamos Teu culto celebrar, pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas do irmão, os fracos ajudando com grande compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Teu exemplo perfeito e singular, conquanto carecemos do auxílio Teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se a Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome
graças por este tempo que passámos aqui juntos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de vir à tua casa. É sinal que nos deste as forças, a saúde, o ânimo, o desejo de estar aqui contigo. De podermos desfrutar destes momentos de adoração conjuntamente com os nossos irmãos. Oh Deus, obrigado pela tua palavra e pela exortação que recebemos dela. Senhor, que a tua palavra possa fazer morada em nós, a fim de que nós não pequemos contra ti, nem contra o nosso irmão, mas que crie em nós um coração, Senhor, amoroso, que ponha-te a ti em cima de todas as coisas, para te amarmos sem condição. E, Senhor, retira de nós as divergências que podemos ter uns com os outros, as dificuldades que temos muitas vezes nos nossos relacionamentos, mas dispõe o nosso coração para nos amarmos verdadeiramente, como tu desejas. Que a tua igreja aqui possa unir os seus esforços neste propósito, juntamente com o seu pastor, e este mundo aqui à sua volta, nesta cidade, possa crer que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que veio para morrer pelo pecador. Senhor, que o nosso viver neste mundo possa condizer com aquilo que nós pregamos, para que haja credibilidade na tua palavra, nas nossas vidas, para que haja, Senhor, autoridade quando pregamos o teu Evangelho. Abençoa, pois, cada um de nós. E se há alguém entre nós esta tarde que está em aflição, que possa sentir o nosso abraço fraterno, a nossa disposição para estarmos juntos e orarmos juntos e para podermos encontrar as soluções juntos. Dá-nos corações que tenham a percepção clara do sofrimento, das dificuldades do nosso irmão. Nós pedimos que seja o teu Santo Espírito em nós a fazer esta obra. Pedimos-te por esta semana, Senhor, seja uma semana muito abençoada, sob a tua divina proteção, e que seja uma oportunidade de testemunharmos o teu amor, principalmente nesta época em que celebramos a Páscoa. Saibamos aproveitar